Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso do Estatuto da Criança e do Adolescente para concursos públicos e a gente avança no conteúdo na nossa segunda aula. Antes de iniciar, quero pedir para você, convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo e me seguir lá no Instagram, @claudiaredinho. Se você tiver qualquer dúvida, é por lá que a gente vai conversar. Vamos então avançando no conteúdo. Na primeira aula nós vimos os principais elementos da doutrina da proteção integral incorporada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em reflexo a inúmeros documentos internacionais que já davam um tratamento diferenciado a crianças e adolescentes, tendo como marco a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990. Então, nós temos um novo olhar jurídico para crianças e adolescentes, proporcionado por tratados internacionais que consolidam a doutrina da proteção integral, incorporada pela Constituição Federal de 88 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Nessa aula, a gente vai olhar com um pouco mais de calma para os aspectos constitucionais no que se refere ao tratamento dispensado pelo Estado brasileiro a crianças e adolescentes, que estão previstos lá no título da ordem social, e o artigo 227 é o artigo, sem dúvida nenhuma, um artigo referência para o nosso estudo, porque é nele que a Constituição Federal vai afirmar o dever compartilhado e solidário da família, da sociedade e do Estado de colocar a salvo crianças e adolescentes com absoluta prioridade de qualquer tipo de forma de ameaça ou violação a direitos, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão e afirmando seus direitos fundamentais, como vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Direitos que são afirmados de forma não exaustiva pela Constituição Federal. Ainda, a Constituição vai afirmar a necessidade de políticas públicas específicas voltadas à assistência integral à saúde de crianças e adolescentes e do jovem, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente se aplica a pessoas do 0 aos 18, aos 18 eu adquiro a maioridade, excepcionalmente se aplica a pessoas de 18 a 21 anos e o Estatuto da Juventude vai conceituar o jovem no Estado brasileiro e também dispensar uma proteção especial a ele. Políticas públicas, portanto, voltadas à saúde de crianças e adolescentes e jovens, crianças e adolescentes, pessoas em especial fase de desenvolvimento, e nós teremos o dever constitucional, inclusive de aplicação na verdade, a vinculação de recursos públicos à saúde e assistência materno-infantil. E eu quero chamar a sua primeira atenção, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se volta à vida e saúde, tem toda uma série de artigos voltados à proteção integral de crianças já na primeira infância, compreendendo que o seu desenvolvimento sadio e integral envolve esse cuidado desde a gestação, gestante, puerpéria, recém-nascido. Então, nós teremos uma série de artigos que vão se voltar a essa proteção já na gestação e nos primeiros anos de vida de crianças. Programas de prevenção e atendimento especializado a pessoas com deficiência, integração do adolescente e do jovem
com deficiência. O direito a essa proteção especial, porque na primeira aula vimos que crianças e adolescentes, por serem sujeitos em especial fase de desenvolvimento, elevados à condição de sujeitos de direitos fundamentais, terão direito a uma prioridade que não é qualquer prioridade, é uma prioridade absoluta, que estará discriminada no parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa proteção especial vai, inclusive, se estender ao adolescente e jovem trabalhador. A Constituição vai estabelecer uma idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, assegurar direitos previdenciários e trabalhistas, o acesso do trabalhador adolescente jovem à escola, a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se volta ao ato infracional e ao sistema de responsabilização juvenil, nós teremos 2 artigos que trarão garantias não somente processuais, como individuais a esse adolescente, a que se atribui a autoria de ato infracional. E, sem dúvida alguma, contraditório, ampla defesa, igualdade na relação processual, o conhecimento pleno e formal do ato infracional a que está sendo atribuído ele, todos direitos individuais. Na aplicação de medidas socioeducativas, sobretudo aquelas que restringem a liberdade, como a privativa de liberdade e internação, brevidade, aplicação pelo mínimo de tempo possível, excepcionalidade, somente quando for extremamente necessário para fins de responsabilização. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tanto que estaremos diante de um outro sistema de responsabilização. Embora o Estatuto busque figuras típicas, homicídio, latrocínio, estupro, sequestro, roubo, no Código Penal, o sistema de responsabilização é próprio, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo SINASE. Justamente por reconhecer que estamos diante de um público diferenciado. Estímulo ao acolhimento sobre a forma de guarda da criança ou adolescente órfão ou abandonado. Medida de proteção. Perdão. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. E aí nós teremos o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, pessoas do 0 aos 18 anos, o Estatuto da Juventude, alcançando pessoas até 29 anos, e o Plano Nacional de Juventude, todos voltados à proteção dessa faixa etária e, principalmente, sustentando a necessidade de políticas públicas específicas para esse grupo, muito voltado à concretização de seus direitos fundamentais e à prevenção de violência. Ainda, aqui está o conceito do Estatuto da Juventude, crianças e adolescentes. Já vimos o conceito legal de criança, 0 aos 12 incompletos, adolescente 12 aos 18, aos 18 eu adquiro a maioridade pelo Estatuto da Juventude, dos 15 aos 29 anos de idade. Artigo 228, demarcando a inimputabilidade penal, o nosso sistema de responsabilização juvenil inicia a partir dos 12 anos de idade, de modo que crianças que pratiquem atos infracionais, condutas conceituadas como crime ou contravenção, estarão sujeitas apenas às medidas de proteção e não medidas socioeducativas,
Um sistema que é objeto de inúmeras críticas e inúmeras propostas de alteração em tramitação no Congresso Nacional, mas o nosso marco é 12 anos de idade, então um recorte de 12 aos 18 anos para responder perante a Justiça da Infância e Juventude. O ato infracional precisa ser praticado antes dos 18, embora eu possa cumprir medida até os 21 anos de idade. Artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Então, um dever de assistência recíproco, teremos uma aula específica sobre medidas de proteção e medidas socioeducativas. Finalizamos aqui a nossa aula de aspectos constitucionais no que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente para concursos públicos. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo na próxima aula.